Chuvas causam alagamento em Natal. Gestores de recursos hídricos avaliam situação dos reservatórios do estado. Receita Federal alerta para prazo de entrega do imposto de renda. Cosern reajusta a tarifa de energia. Projeto de licitação dos transportes públicos volta a ser debatido na Câmara. Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Mulheres defende criação de fundo municipal para implantação de políticas públicas e ainda uma entrevista com a otorrinolaringologista Lidiane Ferreira para falar sobre a Semana Mundial de Cuidados com a Voz. Esses são os destaques do Câmara Repórter desta terça-feira, dia 17 de abril, que começa agora. E a chuva que alegra o sertanejo que sofre com a estiagem é a mesma que causa alagamentos e transtornos na capital potiguar. Segundo a Imparne, nas últimas 24 horas, choveu mais de 60 milímetros em Natal. E com o acúmulo da água, a Defesa Civil permanece em alerta, acompanhando possíveis transbordos das lagoas de captação. Choveu, alagou. Essa é a realidade em algumas vias da capital potiguar. Pedestres, motoristas e moradores de encostas sabem que precisam redobrar a atenção. O perigo, muitas vezes, está na porta de casa. Segundo informações da Imparne, das 7 horas da noite de ontem até as 7 desta manhã, choveu em Natal mais de 60 milímetros. A Defesa Civil segue em alerta 24 horas, monitorando de perto a situação dos principais pontos de alagamento da cidade, as regiões de encosta e também as lagoas de captação. A gente não atendeu muitas ocorrências, nenhuma de muita gravidade. Tivemos uma em Felipe Camarão, que foi uma craterazinha pequena, que abriu em decorrência das galerias, né, que teve por causa das chuvas, que a gente já conseguiu chegar ao local, já fez o isolamento, já foi acionado os órgãos que são responsáveis para solucionar o problema. E a gente vem fazendo monitoramento constante, principalmente nos bairros que tem mais risco, oferece mais risco, como a região leste, Mãe Luísa, Paço da Pátria. E a previsão é de mais chuva até o final desta semana. Por isso, é importante que os potiguares fiquem atentos e possam também ajudar a Defesa Civil através do número 190, alertando sobre as possíveis situações que possam trazer risco iminente à vida. Se há rachaduras na sua residência, você percebe que está havendo um movimento de massa, quem mora em encostas, no caso, como Mãe Luísa, se percebe que tem um muro desabando, então assim, a gente pede que entre em contato, né, com a Defesa Civil, através do 190 via CIOSP, para que a gente possa ir até o local e conseguir reparar e conseguir acionar os órgãos que tragam solução para o problema detectado. E com as últimas chuvas, 9 reservatórios do Rio Grande do Norte saíram do volume morto, como o Açu de Tans e também o de Pau dos Ferros. Mas qual a atual situação das barragens do estado? Discutir esse tema foi um dos objetivos de um encontro que reuniu gestores de recursos hídricos. O evento foi promovido pela Agência Nacional de Águas em parceria com o governo do estado e contou com a presença de representantes de órgãos fiscalizadores e empreendedores de barragens. O objetivo do encontro foi discutir sobre os avanços e perspectivas de implementação da Lei de Segurança de Barragens. Primeiro temos que esclarecer que a Lei de Segurança de Barragem é uma lei nova. Nós estamos todos construindo essa lei de uma gestão compartilhada que vem desde o governo federal até os governos estaduais. Dentro dessa ótica, nós temos as responsabilidades que são diferenciadas entre os proprietários dessas barragens, sejam eles proprietários públicos ou privados, mas também os órgãos que fazem a fiscalização e a verificação se essas barragens estão dentro das estruturas necessárias para suas manutenções e operações. Barragens são estruturas que necessitam fiscalização porque existem riscos e a ideia justamente aqui é trocar experiências entre os diferentes estados do Nordeste, entre diferentes órgãos fiscalizadores dessa questão de segurança de barragens. O secretário de Recursos Hídricos do estado ressaltou a importância dos proprietários de barragens colaborarem com o trabalho de monitoramento exercido pelos órgãos fiscalizadores. É um encontro que vai discutir a aplicação do Plano Nacional de Segurança de Barragens. Há muitas questões que os estados que são proprietários das barragens
tem a fazer, a ANA, inclusive para que esse acompanhamento seja feito da maneira adequada, né? A lei, ela exige, ela determina alguns relatórios de acompanhamento, monitoramento das questões das barragens, para que a gente possa dar cada vez mais segurança para a sociedade com relação à sua capacidade de suporte e principalmente que essas barragens atinjam os seus objetivos. Segundo o presidente do IGARNE, o governo do estado, através da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, está atuando no trabalho de manutenção e reparo das barragens de responsabilidade do estado. No que diz respeito às barragens do estado, o governo do estado, através da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, tem toda uma situação de conhecimento daquelas barragens que estão precisando dessa situação de reparo e que vem buscando recursos junto ao estado para poder implementar, inclusive com parcerias do governo federal, quando dá possibilidade, para implementar essas manutenções e as possíveis recuperações. E há menos de 15 dias para terminar o prazo, mais da metade dos contribuintes ainda não entregou a declaração do imposto de renda. Além de estar atento ao período do fisco, é preciso redobrar a atenção quanto às novas regras. Em todo o Rio Grande do Norte, pouco mais de 116 mil pessoas, o que equivale a 40% dos contribuintes, já entregaram sua declaração de imposto de renda. Isso faltando menos de 15 dias para o prazo final. O senhor não fez sua declaração ainda? Ainda não. Por que não fez? Porque a correria é muito grande. Vai deixar para a última hora? Não. Não? O mais rápido possível. Falta de tempo ou o hábito de deixar para a última hora são algumas das justificativas mais comuns. Um costume meu, um hábito praticamente. Todo ano eu fico protelando, vou juntando os documentos, me organizando para preencher com mais tranquilidade, mas sempre dá tempo. Eu sempre faço antes do último dia, pelo menos, né? Ainda há muitas dúvidas sobre quem precisa declarar, como explica a contadora Suzana Borba. Também a respeito das novidades que o fisco trouxe para o IR do ano base 2017. Entre elas, a apresentação de CPF para dependentes a partir de 8 anos de idade. Uma das maiores novidades é na declaração de bens. Precisamos informar nos veículos o Renavan, nos imóveis a área, número do IPTU, endereço completo, número de inscrição no cartório, como também o nome do cartório. O dependente, a partir de 8 anos, já está obrigatório a informação do CPF a partir de 8 anos. A expectativa da Receita é que 304 mil pessoas entreguem os documentos até o próximo dia 30 de abril. Algumas podem preferir usar o aplicativo Meu Imposto de Renda e podem declarar através de tablets ou smartphones. Os que optam em não declarar seus rendimentos tributáveis ficam na mira do leão. Já os retardatários estão sujeitos à multa. Vão ficar com pendência na Receita Federal, além da multa de R$ 165,74, mínima, e máxima de 20% do imposto. Essa é a maior penalidade. E a restrição no CPF, porque não vai poder emitir a certidão negativa. Não é o caso da secretária Maria de Fátima Varela, que já fez sua entrega. Para quem ainda não preencheu a declaração, a dica mais importante é não deixar para a última hora. Já está feito. Não deixou para a última hora? Não, já está feito. No primeiro lote, eu acho que já veio o meu. E as tarifas da Coserni irão pesar mais no bolso dos consumidores. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, reajustou o valor em 15%. Para alta tensão, esse aumento será de 17% e para baixa tensão, cerca de 14%. As novas tarifas entram em vigor a partir do próximo domingo, dia 22. Ainda de acordo com o Grupo Neoenergia, a iniciativa faz parte da revisão tarifária realizada de 4 em 4 anos. E agora uma dica para os amantes da sétima arte. Estão sendo exibidos 9 filmes dentro da programação de um festival de cinema. E o que é melhor, a entrada é gratuita. Ao todo foram selecionadas 9 obras para essa fase do festival, que passou anteriormente pela Zona Norte de Natal e conta com a programação de filmes, fotografias e exposições em todo o estado do Rio Grande do Norte. Os curta-metragens começaram a ser exibidos nesta segunda-feira e vão ficar em cartaz até a quarta-feira, até amanhã. As sessões acontecem sempre às 10 horas da manhã. Entre os filmes disponíveis estão o Cabra de Peia, Lugar de Lixo é no Lixo e o Dia da Santa. Hugo Fernandes para o Câmara Repórter.
E o projeto que trata sobre a licitação dos transportes públicos de Natal voltou a tramitar na Câmara e foi um dos assuntos discutidos na sessão ordinária desta terça-feira. Como as duas últimas licitações foram desertas, ou seja, sem empresas interessadas, a Prefeitura fez alterações na matéria e o documento está sendo apreciado pela Comissão de Transportes da Casa. Preocupação. Esse é o sentimento da maioria dos vereadores da Casa com relação à morosidade para a realização de uma nova licitação do transporte coletivo da cidade. O assunto voltou a ser discutido entre os vereadores na sessão desta terça-feira. Esse projeto já está tramitando na Casa, que será algumas alterações em relação ao projeto original que está em vigor, que é lei. E, na verdade, houve uma nova lei encaminhando que, na verdade, vamos verificar se está revogando algum artigo do que foi aprovado em lei. Se não estiver revogando, não pode se conflitar uma nova lei com uma lei já existente. Então, tudo isso é analisado, está tramitando as comissões para depois vir a plenário e chamar a sociedade, o Ministério Público e todos os interessados para aprovação ou não. Na realidade, o que chegou para nós apreciarmos são alguns poucos artigos da lei originária, que é super normal. Quantas e quantas leis elas não são alteradas ao longo do processo, elas vão se adequando à realidade existente. O novo projeto de lei está sendo analisado agora na Comissão de Transportes da Casa e teve como relatora a vereadora Natália Bonavides. O projeto chegou semana passada na Comissão de Transporte, eu disse que tinha interesse em ser a relatora, fui designada relatora e nós estamos em fase de análise do projeto. Ainda analisando os artigos, mas já posso adiantar que existem alguns pontos problemáticos, né? Existem alguns pontos que tiram direitos que hoje são previstos na lei, direitos dos consumidores, direitos dos usuários do sistema de transporte e que eu acredito ser prejudicial que nós venhamos a retirar. Na ordem do dia, os parlamentares apreciaram 5 projetos. 2 deles foram retirados de pauta pelos próprios autores das matérias. Um deles foi do vereador Cícero Martins. A APL autoriza estabelecimentos tipo restaurantes a conceder descontos a pacientes que passaram por uma cirurgia bariátrica ou outro tipo de gastroplastia. O vereador explicou o motivo da retirada. Quando veio para cá, houve uma divergência porque nós tiramos na Comissão de Justiça 3 artigos para o projeto ser aprovado. E alguns colegas entenderam que nós não poderíamos fazer aquilo. A própria Procuradoria também ficou um pouco em dúvida, porque era uma coisa meio inovadora, e a gente optou por fazer o quê? Trazermos o projeto de volta à Comissão de Justiça, discutirmos junto com a Procuradoria e trazer novamente para a plenária para, se Deus quiser, aprovar. O Conselho Municipal em Defesa dos Direitos das Mulheres se reuniu com a bancada feminina da Câmara. Durante o encontro foi debatido a criação de um fundo municipal voltado à implantação de políticas públicas. O encontro deu visibilidade às ações do Conselho Municipal em Defesa dos Direitos das Mulheres e apresentou a composição da diretoria. A reunião serviu para estreitar os laços com o Legislativo, principalmente com a bancada feminina da Câmara, que compõe a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Mulheres. O Conselho Municipal das Mulheres veio até aqui, a Câmara Municipal, e se reuniu junto com a Frente Parlamentar para discutir temas importantes, projetos importantes, porque cada uma tem seu segmento, cada uma tem a sua base. Então, nos trazendo esse feedback, essas informações, nós, vereadoras, já que somos 7 vereadoras, conseguimos elaborar projetos, né, que sejam relevantes e importantes para as mulheres do nosso município. Hoje a gente tem podido fazer essa parceria da Frente Parlamentar do Direito das Mulheres daqui da Câmara com o Conselho Municipal das Mulheres é algo que vai, com certeza, enriquecer muito mais a nossa pauta aqui na Câmara, trazer mais a sociedade civil e os posicionamentos desses membros do Conselho que são da sociedade civil aqui para o nosso debate. Na reunião, a vereadora Júlia Arruda sugeriu um levantamento de toda a legislação voltada aos direitos da população feminina, sancionada e que não está sendo aplicada. Porque a partir daí nós temos como fiscalizar, nós temos como solicitar e pedir a implementação do Poder Executivo daquelas legislações, por exemplo, que ainda não estejam implementadas. Como encaminhamento, foi citada a necessidade de criar um fundo municipal em defesa da mulher para garantir recursos voltados à efetivação de políticas públicas. Nós colocamos aqui a possibilidade da criação do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher. Isso vai ser levado essa semana ainda para a secretária Andréia Ramalho,
E com isso nós iremos escrever, porque a gente sabe que não é prerrogativa do vereador, mas provocar o executivo de forma que o executivo envie para a Câmara a proposta de fundo e aqui sim nós podemos aprovar. E que, para que esse fundo? É que para recursos por isenção de fiscais, eles possam ser depositados nesse fundo e para programas, políticas públicas voltadas à mulher, esse fundo ele seja utilizado. A presidente do Conselho ressaltou a importância de alinhar as ações com a Câmara na elaboração de projetos e fiscalização das ações da Prefeitura. Essa parceria, né, da política com a necessidade da mulher é fundamental para que as mulheres realmente efetivem seus direitos humanos. O esporte natalense teve destaque no Legislativo Municipal. A Comissão de Desporto apreciou e aprovou 3 projetos, um deles voltado ao acesso dos profissionais de educação física às academias. O primeiro projeto de lei discutido foi o de autoria do vereador Klaus Araújo, que garante o acesso do profissional personal trainer nas academias. A matéria, relatada pelo vereador Preto Aquino, foi aprovada com emendas do vereador Kleber Fernandes. Essa emenda tem o objetivo de estabelecer alguns critérios que as academias poderão exigir, tais como apresentação de comprovação de registro junto ao Conselho Regional de Educação Física, certidões negativas no âmbito da Justiça Estadual, Federal, certidões negativas cíveis e criminais, assim como o aceite às normas internas. O segundo projeto discutido e aprovado pela comissão regulamenta a realização de atividades esportivas nos espaços públicos de Natal. A matéria de autoria do ex-vereador Aldo Clemente foi subscrita por Preto Aquino e relatada por Kleber Fernandes. Qualquer que seja o projeto no tocante à fiscalização, manutenção, é importante, é salutar, porque o esporte, a cada dia aqui na nossa cidade, a gente vê a importância, mas também a necessidade de projetos como este. Nós estamos observando um número crescente de profissionais que ministram aulas coletivas nas dunas, em escadarias, em praças públicas. Então esse projeto tem o objetivo de regulamentar essas atividades e de dar ao município a responsabilidade de promover essa fiscalização e esse acompanhamento. O terceiro projeto, de autoria do vereador Preto Aquino, dispõe sobre a avaliação periódica dos equipamentos esportivos de Natal. A matéria relatada por Robson Carvalho também foi aprovada. Com a aprovação desse projeto, a tendência é que nós temos uma manutenção mais periódica, valorizando o bem público e fiscalizando também para que não haja deteriorização desses equipamentos. Esse projeto vai dar a oportunidade que a Secretaria, dentro daquele período que corresponde a até 3 anos, fazer a fiscalização. É o mínimo que a Secretaria tem que fazer, a fiscalização e a manutenção dos equipamentos da prática esportiva no município da nossa cidade natal. Durante a reunião, a comissão também iniciou a discussão de um projeto de lei do vereador Robson Carvalho, que vai começar a tramitar nas comissões técnicas da Câmara. A matéria obriga que as escolas públicas de Natal incluam a disciplina de educação física na grade curricular 3 vezes por semana. O presidente do Conselho Regional de Educação Física avalia a proposta de forma positiva. Nós queremos e achamos importante a prática da atividade física na escola desde a infância, para que no futuro tenhamos um adulto saudável. Nós precisamos de profissionais realmente habilitados para que dê assistência nas escolas públicas municipais, então para que entre na grade curricular. Então é um projeto que, ao meu ver, é importante e nós iremos lutar. Desde já peço a sensibilidade dos demais vereadores para que possamos aprovar nas comissões e para que chegue a esse plenário nós possamos aprovar também, que o plenário é soberano. E nós vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes com a entrevista de Lidiane Ferreira, otorrinolaringologista, que vai falar sobre a Semana Mundial de Cuidados com a Voz. O Parlamento se une para expandir os limites da cidadania. É a rede legislativa de TV digital. Graças ao recurso da multiprogramação, 4 emissoras independentes estão disponíveis em um mesmo canal na sua televisão.
TV Câmara, TV Senado, TV Assembleia e TV Câmara Municipal já transmitem em sinal digital aberto e gratuito para dezenas de cidades do Brasil. Isso significa muito mais qualidade de som e imagem e muito mais conteúdo para você. Mas como sintonizar a rede legislativa de TV digital? É muito simples. Se sua TV for mais antiga, basta conectar um conversor digital nela. Você compra até em supermercado. É preciso ainda de uma antena UHF externa ou interna como esta. Se sua TV for digital, também precisa de antena UHF. Pelo controle remoto, procure no menu a opção Buscar canais. Se a busca só encontrar a TV Câmara ou a TV Senado, acrescente ao número do canal ponto 2, ponto 3 ou ponto 4. Assim, os outros canais da rede legislativa vão aparecer na sua tela. Você ainda pode assistir no tablet, celular ou notebook, que tenham recursos para receber o sinal da TV digital. Procure os canais legislativos na sua TV e encontre a rede legislativa de TV digital. Transparência, informação, cidadania, política e cultura na sua sintonia. Estamos na Semana Mundial de Cuidados com a Voz e esse é o tema da nossa entrevista de hoje. E sobre o assunto eu converso com a otorrinolaringologista Lidiane Ferreira. Doutora, seja bem-vinda, obrigada pela participação. Obrigada, Mara, eu que agradeço. Em nome da Sociedade Norte Rio Grandense de Otorrino, a gente quer agradecer a oportunidade de poder estar aqui hoje falando sobre os cuidados com a voz, falando sobre a nossa campanha. Uma campanha realmente importante, que já existe no Brasil há mais de 20 anos e tomou uma proporção mundial realmente. E hoje em dia existem várias pessoas envolvidas e empenhadas realmente em externar esses sintomas e a prevenção dos sintomas vocais. E quais são esses cuidados? A voz é tão importante, a fala é tão importante, né? Mas às vezes a gente não toma os devidos cuidados. Qual é essa atenção que a gente deve ter, esses cuidados? Então, primeira coisa é evitar o abuso vocal, né? O que seria o abuso vocal? Quando a gente fala alto demais, grita, tende a falar forçando os músculos dessa região, falar em ambientes muito ruidosos, com ruído de fundo. Então, a nossa tendência seria forçar mais a voz, gritar mais. Isso não é bom para as nossas pregas vocais. Da mesma forma, quando nós temos a exposição a alguns alimentos muito quentes, bebidas alcoólicas, refrigerante, alguns tipos de substâncias que aumentam a acidez do estômago também fazem mal para o nosso estômago e a acidez, consequentemente, desenvolve uma queimação e uma laringite. Também podem atrapalhar a voz. E também lembrando das pessoas que fumam, que aí, nesse caso, deve ter uma atenção especial devido à questão do cigarro poder causar o câncer de laringe. Muita gente faz o check-up de saúde, mas às vezes esquece de ir a um médico especialista, um otorrino. É necessário também essa visita a esse médico? Isso, com certeza. Check-up, geralmente a gente pensa em exames de laboratório, cardiologista, ginecologista, mas a questão da voz ela deve ser incluída também como uma questão de saúde. Nós devemos cuidar da nossa voz. Então, pessoas que não têm o sintoma, mas que são de grupos de risco, ou seja, trabalhadores que falam o tempo todo, como operadores de telemarketing, vendedores, cantores, professores, realmente esses devem ter um check-up anual. Pessoas que fumam também deveriam procurar um otorrinolaringologista com a frequência um pouquinho maior. E a população em geral que tem sintomas, né? Se você tem um sintoma de pigarro, de tosse, de rouquidão por mais de 15 dias, o ideal realmente seria procurar um profissional habilitado para fazer uma avaliação. Casos de câncer, como é que estão os dados, segundo o Instituto Nacional de Câncer, de laringe, por exemplo? É preocupante? Quais são esses sintomas? Hoje em dia, o INCA tem uma previsão para o ano de 2018 de mais de 7.600 casos de câncer de laringe. Isso na nossa população é um percentual até alto. Mas o importante é saber que os casos de câncer de laringe, hoje em dia, eles já são diagnosticados precocemente. Isso é uma coisa boa. Então, quando o diagnóstico é feito inicialmente, a probabilidade de cura é muito alta. Os tratamentos menos invasivos, muitas vezes radioterapia, cirurgia, mas menos invasivas e que o paciente consegue ter uma cura e uma sobrevida maior.
Então, por isso o alerta em relação aos sintomas iniciais, né? Paciente que é tabagista, paciente que bebe bebida alcoólica e que tem os sintomas de rouquidão, de pigarro, como a gente já vem falando, devem realmente procurar um especialista o quanto antes para que possa ser feito o diagnóstico precoce e, dessa forma, um tratamento realizado o mais precoce possível. A hidratação no dia a dia. Às vezes a correria é tão grande, né, que às vezes acaba esquecendo de beber água, mas isso também é importante para o bem-estar da voz? Com certeza. A hidratação é essencial, né? As nossas pregas vocais precisam de ter esse clearance, como a gente fala, de ter a hidratação, e através da água que a gente bebe, há uma hidratação superficial nas pregas vocais. Então, a principal orientação que a gente costuma dar aos pacientes realmente é hidratar, beber bastante água, andar sempre com garrafinha de água, principalmente aqueles que se expõem, que falam muito, ou então que fazem atividade física ao ar livre, que fazem uma atividade mais intensa, realmente precisam se hidratar. Principal método de prevenção para as alterações benignas da voz realmente é a hidratação. Tem algum sintoma que se persiste por muito tempo, merece uma atenção redobrada, uma rouquidão por muito tempo, ou uma tosse com pigarro por mais tempo do que o normal, digamos assim, como uma gripe, por exemplo? Isso. Os sintomas que são acompanhados com sintomas virais, esses a gente não precisa ter tanta preocupação, porque normalmente eles acabam com o fim da gripe, da virose, né, do resfriado. Então, a rouquidão que é acompanhada daqueles outros sintomas virais, normalmente o paciente fica bem entre 1 semana e 10 dias. Entretanto, se essa rouquidão permanecer por mais de 15 dias, aí sim nós devemos nos preocupar. Então, qualquer sintoma de voz relacionado com o tempo maior do que 15 dias, ou associado com outros sintomas como pigarro, tosse, sensação de aperto na garganta, cansaço vocal, aí sim exige uma atenção especial, precisaria ser avaliado por um especialista. Profissionais que trabalham com a voz, cantores, professores, até mesmo jornalistas, né? Qual é a periodicidade para procurar um médico, fazer uma avaliação, um check-up, uma revisão da saúde? Mesmo sem sintoma nenhum, o ideal é que seja feita uma avaliação anual, através de um exame que nós realizamos no consultório, que se chama videolaringoscopia. É o exame que nós observamos as pregas vocais e, através dele, podemos fazer um diagnóstico de alguma lesão ou não. Nos profissionais de saúde que não têm, nos profissionais da voz que não têm sintoma, mesmo que não tenham sintoma, é a periodicidade de 1 ano. Se tem sintoma, aí deve ser menos do que isso. Então, a depender do tempo que a pessoa tem esse sintoma, deveria se procurar um especialista a cada 3 ou 6 meses. Nós estamos em uma campanha, na Semana Mundial de Cuidados com a Voz. Qual é a programação desse evento? É um evento que já alcançou grandes proporções, conscientiza a população realmente? Com certeza. Como eu falei, no Brasil já há mais de 20 anos nós estamos com essa campanha. A Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia foi quem iniciou e hoje em dia ela é realizada no mundo inteiro, né? Ganhou proporções realmente mundiais. E esse ano nós estamos praticamente em todos os estados brasileiros, com estandes, com um pessoal realizando exames, realizando triagens. E aqui em Natal, nós iniciamos essa campanha no dia 15, que foi o domingo. Iniciamos com uma caminhada na Praia de Ponta Negra. E a partir do domingo, nós temos uma programação para toda a semana. Então, na segunda-feira, nós realizamos a abertura à noite na Associação Médica, com a apresentação de um coral de laringectomizados, muito interessante, pacientes que tiveram câncer de laringe, não falam mais, mas através da reabilitação com fonoterapia, eles conseguem cantar. Então, realmente foi muito emocionante. Tivemos a participação de vários profissionais, fonoaudiólogos, otorrinos. E aí a programação segue na terça-feira com atendimento na UNP, todos os dias pela manhã atendimento no Hospital Onofre Lopes para triagem com os fonoaudiólogos. Na quarta-feira nós teremos atendimento na Liga contra o Câncer. Na quinta-feira à noite nós teremos no Natal Shopping um stand com também otorrinos e fonos fazendo avaliação e panfletagem, orientação às pessoas que interessarem. E na sexta-feira será o grande dia do nosso mutirão no Hospital Universitário, no UOL. Nós faremos, os pacientes que foram triados durante a semana, nós realizaremos as laringoscopias. Então, nós temos a previsão de alcançar a meta de 200 laringoscopias só na sexta-feira. Os pacientes que necessitarem, que não puderem ser agendados para esse dia, então nós iremos agendar ao longo do resto do mês,
tanto na Liga como em algumas clínicas particulares que os otorrinos se dispuseram a realizar os exames através da campanha. Uma coisa que me chamou a atenção foi esse coral de pacientes que passaram por um procedimento cirúrgico, mas que a vida continuou. Então, tem chances de cura. Um câncer de laringe, por exemplo, não quer dizer nada, né? Pode ter chances de cura com tratamento devido. Exatamente. E realmente eles dão exemplo mesmo, porque eles falam, eles são bem empenhados com o coral e, como eu falei, é bem emocionante. As pessoas que assistem normalmente se emocionam muito porque eles cantam. Muitos utilizam um aparelho, que é a voz eletrônica que a gente fala, para emitir uma vibração e eles conseguirem falar. Então é realmente uma superação para eles e muitas vezes eles mostram, né, que eles venceram. Então isso para eles é muito importante também. Essa campanha acaba envolvendo muitos profissionais de saúde, né? Muitos otorrinos, chegando mais próximo da população. Acaba sendo um dos objetivos, se aproximar cada vez mais? Com certeza. Somos otorrino, fonoaudiólogos e cirurgiões de cabeça e pescoço empenhados. E o objetivo da campanha é exatamente esse, é orientar as pessoas, chegar mais próximo da população, para que elas percebam os sintomas, né, de alerta e, na necessidade, eles realmente possam nos procurar de uma maneira mais acessível. São diversos eventos gratuitos, geralmente esses atendimentos gratuitos à população? Sim, todos gratuitos. Tanto os atendimentos de triagem feitos pelas fonoaudiólogas, como os atendimentos médicos que serão realizados, os exames, laringoscopias, palestras, o próprio coral que se apresentou, todos os eventos gratuitos. E quem quiser saber mais, tem algum site, alguma rede social? A programação está disponível em algum meio que possa ser acessado? Temos vários meios. No Instagram nós temos campanha da Voz RN, no site da Sociedade de Otorrinolaringologia do Rio Grande do Norte, www.somrn.com.br, temos também a programação, e no site da Academia Brasileira de Laringologia e Voz, que tem a programação a nível nacional, mas também tem direcionado para as regionais. A campanha vem crescendo ao longo dos anos? Com certeza. Esse ano nós o ano passado nós fizemos a campanha apenas no Onofre Lopes. Esse ano aqui em Natal nós já temos vários outros postos de atendimento. Nosso objetivo para o ano que vem é ir também para o interior, colocar postos de atendimento no interior. E como eu falei, todos os estados do Brasil já estão contemplados com a campanha, né? Então é uma campanha que realmente vem crescendo ano a ano. Em se tratando de voz e de tantas, como em tantos outros aspectos, prevenir realmente é o melhor remédio? Prevenir é o melhor remédio, com certeza. E na presença de sintomas, buscar um diagnóstico precoce para um tratamento precoce das lesões. Agradeço demais, doutora Lidiane Ferreira, otorrinolaringologista. Obrigada pela entrevista. Obrigada também. Eu agradeço a sua companhia e até a próxima edição.